Não, o grande ponto que o Molly fala, né, desse compartilhamento de comunicação, é aquele momento quem nunca, né? Afinal, quem nunca entrou num projeto que ninguém sabia para onde ia, para onde se conectava e para onde deveria ir, né? Então, é uma dor que, de certo modo, ajuda, né, a ser diminuída com Design Docs. Mas, Molly, você falou muito, né? Falou objetivo. E vamos correr atrás do trade-offs, né? Vamos começar novamente com a vantagem. Pô, quais são as vantagens, quais são as garantias e quais os benefícios aí, pensando em curto, médio e a longo prazo. Show. De benefício, de cara, assim, o que a gente tem é que você consegue escalar com o conhecimento da galera mais sênior, que é super complicado e um valor super bacana para a empresa, né? Então, a Design Doc, você consegue capturar ali o design em si, são aquelas decisões que o time vai tomar, né? A decisão também é muito mais sobre o que você não vai fazer, né? Inclusive tem uma seção específica na Design Doc sobre o que não fazer, que isso é muito importante. Então, acho que a grande vantagem que eu colocaria é você conseguir escalar esse conhecimento, né? Você materializar ele e escalar ele. Então, uma pessoa ali que está no nível mais júnior ou que é um engenheiro ou uma engenheira, lendo o Design Docs, ela começa a se quase que absorver o conhecimento da galera. Não é o único jeito, né? Não estou aqui, né, a gente não diz que é do tipo, não se comuniquem, use Design Docs, né? Não tem reuniões, não é isso. Mas é um jeito muito barato, rápido de você escalar o conhecimento da galera de engenharia. Mas a grande vantagem mesmo é que uma engenharia com um problema de alinhamento é uma engenharia que tende a causar muito problema para a empresa. Assim. Então é aquela engenharia que qualquer dúvida vira um problema e que não tem uma capacidade muito alta de resolver problemas por si só. Né? Então você acaba bagunçando ali a autonomia dos times e a responsabilidade. Né? O equilíbrio disso fica alterado quando a comunicação não é clara. E como trade-off, vocês querem comentar ou vocês querem entrar no trade-off já? Só para não acelerar, não atropelar tudo aqui. Porque eu vou, se deixar, eu vou embora. Não, não, manda bala, manda Boa. bala. O trade-off principal, galera, ele. Acho que o primeiro trade-off é que toda vez que você entra num time de engenharia e você tenta colocar algum tipo de. Você pode falar de vários jeitos diferentes, tá? Mas o tipo, toda vez que você fala, vamos fazer assim, a galera entende que você está criando um processo, né? Então, o primeiro trade-off é esse choque inicial. Então, você vai colocar um pouco de ruído ali no buzz de comunicação do time. Aquela galera, a engenharia mais freestyle, vai olhar e falar, putz, é mais um negócio, mais um documento e tal. Então, acho que o primeiro trade-off é que você vai gerar um ruído no time, então é muito importante você entender como que você vai levar a prática para o time. Se você levar com um teor de que é um processo, tem que seguir, que não vai passar o PR, você vai ter um problema já muito grande no começo de resistência. Se você levar como uma ferramenta de comunicação para incentivar o aprendizado, deixar as coisas transparentes e até ajudar no trabalho assíncrono, você tem uma estratégia de adoção mais acelerada. Então, o primeiro trade-off é o ruído do buzz. O segundo, de fato, é o trabalho em si na Design Doc. Né? Então, a Design Doc ela é um documento, você tem que escrever ele, isso consome hora de engenharia. Né? Então, a hora de engenharia a gente sabe que é o recurso mais valioso ali e também o mais complexo de gerenciar. Então, de fato, você está investindo tempo do seu time de engenharia para escrever a Design Doc. E aí você pode fazer vários tipos de conta de economia para ver se valeu a pena. Se você conseguir economizar em comunicação depois, você faz essa conta. Então, resumindo, o primeiro trade-off, ruído de comunicação, a galera vai, se você levar de um jeito muito brusco, a galera vai entender que você está criando um processo e a engenharia não vai curtir. E o segundo, de fato, escrever a ZenDoc e manter atualizada custa tempo de engenharia. Sendo bem sincero, pra gente também não ficar com todo mundo da fantasia, não, resolve todos os problemas, não. É uma puta ferramenta, mas tem esse custo. Mas, Bruno, você como diretor, né? Como é que você conseguiu reduzir esse custo, né? Como você conseguiu trazer o time para o seu lado? Uhum. E o outro ponto, você falou que tem horas gastas da engenharia, né? E com quanto tempo você começou a ver o resultado e principalmente com quanto tempo o time começou a ver resultado com relação a esse tipo de coisa? A primeira coisa foi que eu cometi esse erro que eu acabei de falar pra vocês aqui, pra vocês não cometerem, né? Então, eu trouxe de forma muito brusca esse assunto. Falei, vamos começar aqui porque vai dar certo. Por causa da minha cabeça estava claro. Eu tinha lido bastante, conversado com outros líderes de engenharia e a galera falou muito bem sobre a prática, né? Também peguei eu sempre gosto de pegar um caso e um antagonista, né? Pegar alguma coisa que onde não deu certo para entender muito bem. Então, no começo eu cheguei muito brusco, então até por isso que eu aprendi essa lição. E aí depois o que eu fiz para arrumar foi que a gente flexibilizou. Então não era algo obrigatório,
e era algo que a gente usava muito quando a gente precisava reduzir a quantidade de reuniões. Então a gente falava, olha, se a gente não quer ficar explicando esse design toda vez para todo mundo do mesmo jeito, né, e a gente sempre varia quando você faz uma apresentação falada, a sua cabeça tem uma estrutura de pensamento que é diferente de um texto escrito, né? Não tem uma narrativa, você vai contando a história de cada vez de um jeito. Então isso consumia bastante tempo do time de engenharia. Então a gente começou a usar muito mais para a gente ter uma comunicação cross áreas, né? Cross squads, até cross tribos. E aí a gente, quando flexibilizou, a galera começou a olhar um pouco melhor. E aí começaram a surgir as questões mecânicas, né? Então, para começar o Design Doc, a primeira coisa que eu recomendo começa muito simples, sem se preocupar com ferramenta de Design Doc. E até mesmo eu nem colocaria como código no começo, eu colocaria o Google Docs ou, enfim, o que você tiver de Docs na plataforma que você usa. E a gente começou assim, Google Docs simples, não obrigatórios e com pessoas que começaram a adotar. Então a gente conseguiu ter uma ou duas pessoas no time ali que fizeram os primeiros Design Docs. E aí a gente foi escalando ele, mostrando funcionando. Então olha aqui que legal, a gente pode ler esse cara em vez de marcar 50 reuniões. Né? Cara, exagerei aqui, mas em vez de marcar 5 reuniões para alinhar, a gente consegue colocar no Design Doc. Tá bom? Teve um efeito meio backfire aqui, meio tiro pela culatra, que em algum momento o time começou a sentir falta de se conversar mais, porque a gente começou a ficar num ponto meio extremo, do tipo, puta, a galera pediu uma força e a gente mandava o link do Design Doc, né? Então acho que também não é um jeito legal, porque você pode, dependendo da cultura da empresa, se é uma cultura, sei lá, uma empresa que já é remota há muito tempo, trabalha assim, que isso é super normal. Mas numa empresa que está na curva, né, de trabalhar remoto, assim, que, né, a curva eu tô falando uns 2 anos aqui, é recente, a galera pode sentir o baque e sentir falta de conversar, né? E aí, segunda parte, acho que a gente começou a sentir os primeiros resultados em Doc uns 3 meses depois que a gente começou a escrever. Tá? No começo, a gente não sabia nem o momento exato de você colocar a ferramenta de comunicação na discussão, né? Então, putz, será que agora eu compartilho a tela e mostro a Design Doc, ou será que eu explico e dou o link para a pessoa ler depois, né? Então, depois dos 3 primeiros meses, a gente já tinha 2, 3 Design Docs de designs que eram globais, que eram coisas que interessavam a todo mundo. E a gente começou a perceber que as pessoas começaram a escrever os próprios Design Docs sem a gente ter que forçar a barra ali, colocar como verificação de pull request, tipo de coisa. Então, acho que 3 meses foi um tempo ali que a gente começou, de fato, a cultura começou a ficar pervasiva, assim, ela começou a escalar bem. Os engenheiros e engenheiras da ponta, os plenos ali, as plenas sênior tal, começaram já a falar, puta, vou escrever uma Design Doc, vou usar isso aqui para comunicar esse design pra galera.